Nós temos reuniões agora para todas as idades. Logo, logo estaremos inaugurando uma sala para a terceira idade. Não, brincadeira. Nós temos reuniões para as crianças, para os bebês, temos reuniões para os juniores e temos uma sala para adolescentes de 12 a 17 anos. Um negócio, um papo legal que tanto o Bruno como a Duda conseguem levar com essa meninada. Uma sala cara deles, uma sala de adolescentes, mas assim, adolescente pampa, legal, para frente, sabe? Não xaropão. Então, vocês podem seguir, que tem uma sala lá em cima, lá que eles vão estar se conversando ali. Bem-vindo a todos, em nome de Jesus. Como é bom saber que você segue um raciocínio bíblico, legítimo, original, do coração de Deus. Quando você vem em todos os cultos, no domingo de manhã ou domingo à noite, você não está seguindo um raciocínio do pastor Alcides, mas é algo totalmente alicerçado, baseado na palavra de Deus. E eu quero que você, a cada domingo, desfrute disso, porque isso é que nos faz crescer. Amém, filhos? Vamos lá agora. O importante é prestar atenção no que Deus tem para falar, porque tudo que a gente tinha que fazer, tocar, dançar, cantar, isso nós tentamos fazer. Se alguma coisa não deu certo, agora é hora de nós ouvirmos o Deus Todo-Poderoso. Antes de eu ministrar, eu quero ler uns salmos para vocês. Posso ler? Olha que interessante essa versão. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor. Existem muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor. Diga, eu recebo. Primeiro, o seu trabalho renderá muito. Olha aí a turma já entendendo. A primeira bênção, o seu trabalho vai te render muito. Você vai trabalhar, não é que tem gente que trabalha muito e não tem nada. Você vai trabalhar de boa e o seu trabalho vai render. Oh, glória! Parece palavra profética. Na verdade, isso aqui é bênção de Deus. E em todas as áreas da vida dessa pessoa, ele será feliz. Em todas as áreas da vida dessa pessoa, do homem que serve, que obedece a Deus, todas as áreas da vida dela, este homem será feliz, será bem sucedido. A sua esposa, se caso ele for casado, será uma fonte de alegria na sua casa. Maravilha isso! Já pensou, você chega de um dia no trampo e chega lá e encontra alguém emburrado, chateado, não sei o que lá, aquela coisa que dá até medo. O capeta fala assim, eu não vou entrar nessa casa não, a mulher está brava. Mas aqui está dizendo que a esposa dessa pessoa será uma fonte de alegria. Isso daqui devia alegrar até os solteiros, viu? A casar logo. Uma fonte de alegria essa esposa será. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde. Como assim as oliveiras brotam, eles serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece ao Senhor. É muito da hora. Esse Deus tem tanta coisa para a gente fica, ele não falou comigo, não, Deus, fala comigo, ele não falou comigo, fica assim, jogando, querendo, sabe, puxar alguma coisa do, sei lá da onde, numa carta de quê? Caixinha de promessa, conhece. Deus é um Deus que Ele já determinou essa bênção para o homem que o ama e obedece a Ele. A vida espiritual, a caminhada cristã, ela não é complicada.
A gente é que complica tudo, diz lá o Thales Roberto. E é verdade, como a gente entra em enrascada de bobeira. Mas ao homem que ama Deus e obedece a Ele, tem essas bênçãos. E entre elas eu citei, fora tudo dar bem, tem filhos. E eu sou aqui uma pessoa que testemunho, estou esperando a riqueza ainda, mas filhos, eles vieram. E tanto eu como a pastora Mara somos bem felizes, muito bem felizes pelos filhos que o Senhor nos deu. O Eduardo, o Marcelo e o Guilherme. Estou falando de coração e eles sabem que isso é sincero. O que eu falo em casa eu falo aqui, e é verdade. Então nós experimentamos do Salmo 128 que eu acabei de ler para vocês. Nós temos experimentado esta bênção de chegar em casa ou de estar sempre ao lado de uma mulher que anima a gente, motiva a gente, sabe? Vai, neguinho! Não, tem hora que ela fala assim: nossa, você é muito devagar. Quando eu penso em ela, eu já fiz, eu já liguei. Eu falei: Deus, o Senhor é o cara, me deu a mulher certa. E é verdade. Como ela chega na frente, como ela faz as coisas, porque é sangue mineiro. E mineiro, ele é um baiano cansado. O baiano, ele queria vir para São Paulo, aí parou em Minas, parou por ali mesmo. E eu tenho esse sangue de mineiro, sabe? Essa coisa assim que quando eu acho que eu vou fazer, eu falo: não faz não, descanso que tá feito já. Então eu agradeço a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pela prosperidade que Ele tem nos dado. Que prosperidade não é essa grana, porque às vezes a gente tem grana e não sabe administrar e se lasca na vida. Guilherme, o Russo, você sabe disso, né? E é solteiro. Então eu fico feliz pela prosperidade que Ele dá. Tudo que eu tenho feito, eu tenho percebido felicidade nisso, alegria nisso. Então, dentro desses salmos, não é um salmo testemunho meu, mas é um salmo testemunho do Fanny, da Jéssica e de seus familiares. Porque Fanny era um menino feio. Essa começa a história dele. Numa sala, sozinho, dormia, goteira caindo, magro, miserável. Brincadeira. Então, no filme isso não, porque isso daqui é só para a apresentação do filho dele. Ainda bem que o filho dele está sabendo. E Deus abençoou esse menino. Eu queria convidar aqui, por favor, o Fanny, trazer o Bento, a sua esposa Jéssica, por favor, e os seus familiares, por gentileza. Se quiserem subir aqui, por gentileza, venham. Vocês são testemunhas dessa hora, testemunhas desse momento. Tá, você já é... calma aí. Você é testemunha desse Salmo 128. Vocês. Mais você, porque, rapaz, Deus teve misericórdia de você. Deus tem. Todo dia. Tem mais um da cor aqui, ó. Gente do céu. Chega bem pra cá. Glória a Deus, que lindo. Deus abençoe. Eu conheço aquela nega lá. A Carolyn. O outro que teve sorte, hein? Brincadeira. Daí tá compatível. Mas aqui... Vou lançar um som de beleza nele. Não, brincadeira. Ele sabe, ele é lindo. Ele sabe que eu brinco assim. Porque nós estamos no mesmo saco de farinha, né? Eu e você, filho. Nós estamos lascados na vida. Aliás, Deus nos abençoou muito. De verdade. Viu? Glória a Deus. Eu quero dizer a vocês que existe uma razão por que a gente vem na igreja e apresenta os nossos filhos. Existe uma razão para isso. A gente não faz por acaso porque é bonito. Nasceu, eu vou levar lá, né? Não é isso, existe uma razão. Eu li aqui uns salmos das bênçãos que Deus tem para o homem que ama e obedece.
E uma dessas bênçãos é o Bento. Isso é legal. Então, nada melhor do que apresentar a Deus o presente que Ele deu a vocês. Não que Ele não tenha visto na casa de vocês, o dia a dia de vocês com o Bento, que com certeza acho que a vida de vocês deve ter mudado muito, né? A minha mudou 3 vezes e nunca mais voltou aqui ao que era. Não é fácil não. Enquanto eu tiver um menino de 25 anos em casa, a vida continua, porque a mãe fala, quer Nescau? Quer, é como se fosse, só mudou a mamadeira para um copo, mas é a mesma coisa. Então a nossa vida muda muito, mas Deus, Ele vê tudo isso. Agora, o legal é a disposição de vir à igreja diante das pessoas e falar, Deus, estou aqui com o meu povo, com a minha igreja, mostrando ao Senhor, apresentando ao Senhor o presente, a bênção que o Senhor nos deu. É muito legal estar aqui e existem razões, não apenas apresentar uma criança a Deus, mas mostrar para Deus que vocês receberam bem o Bento. Que existem famílias que não conseguem receber bem o filho, porque talvez os pais não queriam ter o filho naquele momento, naquela ocasião, e veio, sei lá, alguns falam por acidente, por incidente, por não sei o que lá, e aí atrapalha tudo a vida do casal. Mas vir aqui é falar, Deus, obrigado pela bênção que é o Bento. E outra coisa, nós nos apresentamos como os receptores dessa bênção. Nós somos aqueles que vamos cuidar dessa criança. Não é o sogro, a sogra, a avó, não. Nós vamos cuidar dessa criança. E quando vocês dizem isso para Deus, vocês estão dizendo uma coisa: Deus, nós precisamos daquilo que está escrito aqui no Salmos 128. Aqui está dizendo que o seu trabalho renderá muito. E para eu cuidar do Bento, eu preciso que esse trabalho renda muito, porque eu quero dar o melhor para ele. Eu creio que esse deve ser, eu creio que é o sonho de vocês. Acho que o sonho de toda a família, que o Bento cresça, sabe, de uma forma muito abençoada, uma forma muito próspera, no nome de Jesus. Eu quero segurá-lo. Posso fazer isso? Amém. Vem, cara. Oi, que olhos lindos. Nossa. Calma, não é uma nuvem escura, não vai chover. O garoto abriu os olhos e chorou. Pai, eu quero te glorificar pela vida desta criança. Eu te louvo pela beleza dele, Pai. Amém. Isso. Amém. Guarda ele, Pai, em todos os caminhos que ele caminhar. Isso. Amém. Guarda ele, Pai, no nome de Jesus. Senhor, a nossa cidade, a nossa nação está precisando de um homem que te sirva, Senhor, e que traga caminhos e princípios para melhorar nosso país. Que esse choro seja um choro de clamor. Venha sobre ele, no nome de Jesus. Eu abençoo os pais também. Dá prosperidade conforme o Salmo 128. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplaudir ao Senhor. Pega ele, pega a chupeta. Aí. Oh bebê. Ah, o papai feio tá aí. Não. Eles já apresentaram o bebê? Quer que eu ore? Como que chama? Derek. Se você chorar, Derek, eu bato na tua bunda preta. Desculpa. Ele vai chorar. Hoje é dia dos bebês. Glória a Deus. Pai, aqui está o Derek. Glória a Deus. Aleluias. Ele está me olhando assustado. Acho que ele está pensando, não é papai? Amém. Eu quero que a tua bênção venha sobre ele. E assim como eu seguro o Derek nos meus braços, eu te peço, Senhor, todos os dias dele
seja assim, que ele se sinta seguro nos braços do Senhor, que ele possa ter sabedoria para passar por caminhos tortuosos, muita sabedoria espiritual, e que ele seja aprovado. Eu o abençoo desta forma no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe a todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Fazer uma foto aqui, estão pedindo, vem cá. Estão pedindo uma foto, vamos tirar uma foto. Glória a Deus, vamos lá. Ok. Obrigado, filho. Deus abençoe, filhos. Ok, nós começamos semana passada um assunto que está envolvendo as células, que são as nossas reuniões nas casas. Eu e a pastora Mara temos uma aqui de quarta-feira, é uma célula mista, acho que da Iris deve ser mista também, como que ela é mista também, só que é na casa dela. E aqui nós decidimos, a pastora Mara estava sozinha, eu falei, não vou deixar minha nega sozinha. Aí nós juntamos e estamos fazendo uma célula mista. E o tema desse mês, o mês de setembro é considerado o mês amarelo, né? Eu nunca gostei desse negócio, mas alguém me confortou, porque é ouro, é amarelo ouro, vale mais que cheque ouro, aquela coisa toda. E porque é o meu mês de aniversário, e esse negócio de amarelo dá uma sensação de dor de barriga, né? Uma coisa assim. Mas alguém me confortou, dizendo, não, é coisa boa. Só que alguém que colocou essa cor em setembro, não sei se foi da parte do governo ou o que foi, diz que o índice, quando fala do amarelo, o índice de suicídio é muito alto. É muito alto. Então, o mês de setembro, as conversas, as palestras é referente a isso. E pastor Eduardo e pastor Marcelo bolaram um tema sobre a vida vale mais. A vida vale mais. E eu tive a honra de ministrar a primeira palavra domingo passado. E nós tivemos na célula quarta-feira, aqui, em todas elas, sobre esse mesmo tema, a vida vale mais. E na quarta-feira foi falado sobre a parábola do bom samaritano, que quando ele está passando por um caminho, ele viu um homem que havia sido roubado, né, e machucado por salteadores. E ele cuidou desse homem. Mas a história fala que antes disso acontecer, teve lá um sacerdote, um pastor, um líder religioso que passou pelo mesmo caminho, não fez nada. Depois veio um cara que cuidava do louvor, da adoração da igreja, um levita, também nem ligou para aquele homem que tinha sido roubado e machucado pelos ladrões. Aí passa esse que não tem nada a ver com talvez a nacionalidade daquele homem ali machucado. A Bíblia chama de o samaritano, que ele era nessa região de Samaria ali. Ele passa e cuida daquele homem, coloca ele num hotel e falou com o dono do hotel, olha, aqui tem um dinheiro, eu vou deixar esse dinheiro para você continuar cuidando dele. Se caso a conta passar do que a gente está pensando, quando eu voltar, eu vou pagar o resto, fica tranquilo, mas cuida desse homem. Aí Jesus perguntou para as pessoas ali, para os seus discípulos, quem foi o próximo daquele homem. E entendemos, a partir dessa lição, que próximo não é aquele que está perto. Você pode estar casado há 10 anos, você pode estar casado há 15 anos, há 30 anos, e você pode ser uma pessoa que vive perto da tua esposa, mas não próximo dela. Alô? Quem me entendeu? Porque próximo é aquele que cuida. Você pode estar vivendo com alguém e não ser próximo dela. Você pode
pode estar perto dela. Então nós falamos, domingo passado, a iniciativa de Cristo Jesus de cuidar de vida, de se importar e mostrar para as pessoas o quão é importante cuidar de vidas, porque vida vale mais. Então ele entra num barco, isso foi em Marcos capítulo 5, que nós lemos domingo passado. Ele entra num barco e ele atravessa o mar da Galileia ali, e ao atravessar, ele e os seus discípulos, ele tem sono, ele dorme, mas aí parece que há uma tempestade, parece que não aconteceu uma tempestade, isso eu disse domingo passado, e vento forte, os discípulos ficaram assustados, e chacoalharam Jesus, acordaram, despertaram ele, e disseram: o senhor não se importa com essa situação? Jesus levantou, deu uma ordem, o mar acalmou, o vento passou, e eles chegam lá na região dos Gadarenos, e sai em direção a ele, não o prefeito da cidade, não as mulheres, os homens da cidade, mas sai um homem cheio de espíritos malignos, e este homem, ou aqueles espíritos dentro daquele homem, faz uma pergunta para Jesus: o que é que você veio fazer aqui, Jesus? Isso é em nossa região, isso é quem manda aqui somos nós. O que você veio fazer? Viesse nos perturbar antes do tempo? Aí Jesus repreende os espíritos que estavam naquele homem. Eu digo espíritos, que a Bíblia fala que não era um espírito maligno, mas eram muitos. E é o testemunho da própria corja que estava ali naquele homem, legião que estava naquele homem, que diz assim: nós somos muitos, eles disseram. Então, eles foram expulsos daquele homem e entraram nos porcos de um homem que criava porcos. E esses porcos foram por despenhadeiro e foram em direção ao mar, caíram no mar. E eu até falei aqui, comecei dei uma introdução numa conversa de um seminário que falava sobre espírito das águas. É um seminário que estuda sobre espírito das águas, como no espiritismo, na Umbanda, na Quimbanda existe o espírito das matas, existe o espírito das águas, vocês sabem disso, né? Emanjá, Ogum e outros que tem por aí, que são adorados. Então, se aqueles espíritos foram para as águas, dá a entender que eles saem das águas e estavam por causa de direito legal, por causa de ofertas disso, que ofereciam a eles, que ofereciam esse espírito. Eles saem das águas e começam a liderar toda aquela região ali, e eles entram naquele homem e tomaram conta da vida, da mente daquele homem, e na verdade fez com que aquele homem se tornasse muito agressivo, né? Porque a Bíblia fala que por mais que prendessem ele em prisões, ele arrebentava as prisões. Se prendessem ele em correntes, ele arrebentava as correntes, ninguém podia com ele. Ele morava nos sepulcros, então era uma vida terrível, que dava medo nas pessoas. Quando Jesus liberta aquele homem, os espíritos entram nos porcos. Aí vem então a mentalidade daquele povo, daquela região, que eles não gostaram daquilo que Jesus havia feito. Tanto é que eles mandaram Jesus embora daquela região de Gadara, mandaram ele embora, mostrando que eles preferiam mais os porcos do que uma pessoa livre, do que uma pessoa liberta. E eu disse também domingo passado, talvez você não esteve aqui, que o nome da cidade pode mudar, mas esse hábito, mau hábito, ele pode seguir e viajar no tempo e no espaço e chegar em Birigui, e chegar na cidade, em Araçatuba, em Coroados, em Braúna, em Brejo Alegre, sei lá. Ele pode chegar nas cidades, muda o nome, Gadara, mas o estilo de vida, o jeito que aqueles homens de Gadara viviam, que não agradava a Deus, continua. Porque aqueles homens preferiam os porcos do que as pessoas. Eles preferiam cuidar de porcos e viver com eles do que, na realidade, ver uma pessoa livre. E hoje, nós damos mais valor ao nosso bem-estar, mais valor a bens materiais do que a pessoas.
E Jesus quis mostrar para eles que vida tem mais valor. Isso nós aprendemos domingo passado. Vida tem mais valor. E aí, por mais que Jesus fez isso e tentou lutar para mudar a mentalidade daquele povo, eles não quiseram entender aquela verdade. E continuaram cuidando de porcos e rejeitando aquele homem. E rejeitando, quem sabe, os marginalizados. Tem muito desta verdade em nós, no nosso dia a dia. Quantas pessoas nós desprezamos? Como eu disse, eu não sei quanto tempo você está casado, filho, filha. Não sei. Quanto tempo você mora com teu pai, com tua mãe aí. Talvez você não seja próximo dele. Você apenas está perto deles. Talvez você não é não está próximo do seu cônjuge. Talvez você esteja só perto dele durante esses anos todos. Aí, se a sua mentalidade não mudar, e entender que essa pessoa com a qual você convive, e essas pessoas as quais você convive com elas debaixo do mesmo teto, tem mais valor do que coisas, tem mais valor do que os bens materiais. Se você não mudar a sua mentalidade, assim como Jesus Cristo saiu daquela região de Gadara e não voltou mais para lá, atenção, ele também pode sair da sua vida. Aí, outra coisa, você vai cansar de cantar, entra na minha casa, entra na minha vida, e ele vai estar lá do lado de fora dizendo, não, de jeito nenhum vou entrar aí, porque a sua mentalidade continua sendo a antiga. Você cuida mais de coisas do que quem está ao teu lado. Você se importa mais com coisas do que com pessoas aí dentro da sua casa. Quem está me entendendo? Eu não sei que quando você diz que entende, e o seu amém é, pastor, eu estou entendendo. E o entender significa, eu estou disposto a mudar de vida. Eu estou disposto a me esforçar e renovar essa mentalidade minha de gadareno. Renovar. Esse negócio esse esforço da Bíblia, esse esforço de Deus para fazer com que as pessoas mudem a sua mentalidade, não é uma coisa nova, tipo de Jesus para cá. Aconteceu também no Antigo Testamento. Tem um livro na Bíblia, o tema do livro é 2 Reis, e no capítulo 5 conta a história de um grande general. Toda vez que você pega 2 Reis capítulo 5 e você vai ler, o que mais chama atenção naquele capítulo todo é um homem que era leproso e que foi para Jerusalém, para Israel, melhor falando, e lá em Israel ele encontrou um profeta, e esse profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele saiu limpo. Aí você sai gritando, eu creio em milagres, eu creio em milagres. Por isso a minha campanha de oração vai ser 7 dias no monte, vai ser 70 dias não sei aonde, porque você quer ver o milagre. Mas o que motivou esse homem ir para Israel passa assim na leitura sem ser percebido, porque 2 Reis capítulo 5 e o versículo 2 e o versículo 3 diz que esse general Naamã, um homem braço direito do rei da Assíria, chamado Ben-Hadad, um homem que o rei da Síria, ele descansava, ele sabia que o exército dele indo para uma guerra com o general Naamã na frente, ele sabia que eles iam e voltavam com vitória nas mãos, porque o cara era estrategista, o cara era bom. Então Ben-Hadad ficava tranquilo. E uma dessas saídas, nessas ocasiões onde as tropas da Síria invadiram a terra de Israel, eles trouxeram algumas pessoas de Israel para a Síria, e entre essas pessoas veio uma menina. Eu não sei qual era a ideia de Naamã, mas talvez era para servir mesmo, como o texto mostra, ser escrava,
ser uma empregada da esposa de Naamã. E foi isso que aconteceu. E agora o capítulo 5, eu não sei, não mostra quanto tempo essa menina já era uma empregada, uma escrava ali na casa do general Naamã, e empregada da esposa dele. Eu não sei, não mostra, mas dá a entender que foi muito tempo, pastor Amara, porque ela, para começar a trabalhar numa casa, eu nunca fui empregado doméstico, mas eu acho que para se trabalhar numa casa precisa conhecer as coisas, né? Onde guarda, o que faz, como eles gostam das coisas dentro daquela casa. E a partir daí você passa a conhecer os pormenores, a conhecer os segredos da casa. Para essa mulher, essa menina saber que Naamã, ele era um homem que tinha um problema de pele. Eu não sei se era lepra ou o que era um problema de pele. A Bíblia fala lepra, né? Porque era o que era conhecido na época. Mas para ela saber disso, era algo muito sigiloso da parte de Naamã, sabe? Ele não ficava saindo por aí, porque o próprio leproso não podia ficar saindo por aí e encostando as pessoas, próximo às pessoas. Mas era um problema que ele tinha na pele, que talvez ele escondesse das pessoas, mas não de sua esposa, e não de alguém perto dele. Quem está me entendendo? Então, acho que passado alguns anos, essa menina descobre esse segredo de família, e isso importuna ela, isso a deixa preocupada. Uma menina que foi levada para a Síria. Essa moça, ela poderia ter se revoltado com aquela situação e, de certo modo, ficar decepcionada com Deus. Deus, o Senhor permitiu inimigos entrarem aqui em nossa terra e nos trazerem para essa terra como escravos. Onde o Senhor estava, que não colocou os teus anjos nas entradas das cidades de Israel, para que os inimigos assírios entrassem, ou impedissem deles entrar? Às vezes, nós, decepcionados com a situação, nos decepcionamos com Deus e colocamos culpa nele. Ela bem que poderia fazer isso. Ela bem que poderia chegar e começar a murmurar. Poderia falar: Deus, por que o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem aqui em minha terra, aqui com a minha família? Preste atenção, ela estava longe da família, longe da família. Poderia se fechar e falar: vou fazer aqui só o que me mandam. Se esse cara está com problema de pele, problema dele, que morra desse jeito. Quem mandou me tirar de lá? Então, às vezes quando passamos por situações assim, nós queremos nos defender e não fazer mais nada. Resolve aí você, problema seu. Você que entrou nessa, agora você se vira, você saia, eu não vou. Então, às vezes, quando nós nos sentimos contrariados, quando nós nos sentimos em estado de escravidão ou uma situação difícil, a gente se fecha e a gente se tenta se defender. Não quero saber, não vou. Quantos deixam de vir à igreja porque deu um probleminha, não sei onde, lá uma coisa que a igreja não tem nada a ver, deu um problema lá, o cara deixa de vir. Então isso tudo é porque ele começa a ficar decepcionado com Deus. Essa menina podia falar: eu estou sozinha aqui, estou sem meus pais, estou sem meus irmãos, estou fora, longe da minha terra. E é isso mesmo, ali ela era estrangeira. Então eu não quero fazer nada, não me importo com nada, não estou na minha terra, não vou cantar, não vou fazer. Ela poderia fazer tudo isso. Sou escrava aqui, então vou fazer de qualquer jeito, não tem nada com isso daqui. Escute, quando eu disse que ela era estrangeira, ela era
de Israel, cidade que surgiu com Abraão, e todas as bênçãos de Abraão, ela como verdadeira israelita, ela tinha direito a essas bênçãos, ela tinha direito naquelas terras, dona Iris. Então ela podia chegar e reivindicar um monte de coisa para Deus, apontar o dedo para Deus e falar: ó Deus, é por causa disso e disso, não vou fazer nada, não quero saber nada, o homem está apodrecendo aqui, ó, cada dia cai um dedo dele, mas eu não quero nem saber, eu vou me calar por causa dessa situação que, entre aspas, o Senhor me colocou. Ela estava longe da família, ela estava ali como estrangeira, e estava ali, como eu já disse para vocês, como escrava, forçada a trabalhar onde não queria, forçada a fazer algo que não queria fazer, ou que não desejava fazer, porque era escravo. Quem está me entendendo? Então a vida, às vezes, Guto, coloca a gente numa situação que a gente é obrigado a fazer aquilo. Entendeu? Ela estava aqui como escrava, algo que ela não queria fazer, algo que ela não desejava fazer, mas ela estava fazendo, porque a situação dela era como escrava. Só que, com tudo isso, vivendo toda essa situação difícil, eu estou encerrando, essa menina, ou a situação, não interrompeu a vida espiritual dessa menina. Embora ainda uma moça nova, a coragem, a ousadia dela nos motiva e nos impressiona. Alguém que poderia se fechar, mas escute bem, tem uma mentalidade do céu: vida vale mais. Esse daqui é Senhor, eu sou escravo dele. Essa mulher, eu sou escrava dela. Mais uma coisa: vida vale mais. Só esse negócio que ainda não está bom. Vou subir. Vida vale mais, amém? Então ela larga toda aquela situação. Ela não se prende àquela situação, porque ela estava vendo a necessidade de uma pessoa. Ela se enche de amor de Deus. Ela se enche de ousadia. E uma outra coisa que eu quero que vocês que gostam de colocar em Instagram, em Face, nas redes sociais, coloque isso. Aquela menina, a vida espiritual dela não foi abalada, porque a fé dela não estava alicerçada, baseada em situações, e sim em princípios. Grave isso: a minha fé não pode ser alicerçada em situações, porque hoje você pode estar bem, mas amanhã a situação pode revirar. Então a sua vida com Deus não pode estar alicerçada em situações, mas em princípios. E o princípio é: Deus é fiel, independente da escravidão que você está passando aí. Deus é fiel, independente da prisão que te colocaram. Deus é fiel. Quem recebe essa palavra? Então, independente da situação, fique sabendo uma coisa: encha-se de ousadia, encha-se de coragem, e perceba que ao redor da sua casa, do lado direito, esquerdo, na frente ou atrás, ou debaixo do mesmo teto, ali existem vidas, e vidas valem mais. Vidas têm mais valor. Por favor, fique de pé. Eu queria tanto descer, mas eles me dão liberdade que nem... Pode pegar o outro? Eles me dão liberdade que nem alguém dá liberdade para um cachorrinho, sabe?
vai soltando a corda assim. Quando o cachorro vai pôr a boca no osso, ele puxa. Eu estou meio assim. Então desliga, eu desligo. Eu vou pegar isso daqui. Eu quero estar perto de vocês. Para encerrar. Um, dois. Ok. Só fala em rezar Pai Nosso, já obedece. Quem me entendeu? Você, menino de quantos anos? 14 anos, você entendeu? Ó, um cara que só gosta de videogame. Me entendeu? Acho que você me entendeu, Marlon. Sim ou não? Você entendeu essa palavra de hoje, André? Se você entendeu essa palavra, eu queria que você, do policial, queria que você fizesse essa coisa. Paulo, Kenny, acho que eu esqueci o nome dele. Eu tinha esquecido. Eu queria que você ministrasse, pelo menos para uma pessoa nessa semana. Falasse isso daqui. Ó, vou contar uma historinha para você. Aí você conta a história que Jesus atravessou o mar por causa de uma vida. Porque Ele dá valor. Isso é um princípio divino. Deus te amou de tal forma. Ele te amou de uma forma que não dá para expressar aqui. Que Ele deu o seu único filho para morrer por você. Ele se importou com você. Ele se importa até hoje com você. Aí Jesus, Ele vem, atravessa o mar, para que as pessoas tivessem essa mentalidade. Aquela menina foi escrava, não abriu a sua boca. A Bíblia não fala o nome dela, Célia. Não fala o nome da menina dela, não fala a idade dela, mas fala o que ela fez. Naamã recebeu um milagre de vida, de saúde, porque alguém descobriu que a vida dele tinha valor. Fala a história dessa menina para alguém hoje, ou perdão, para amanhã. Você tem uma semana, até domingo que vem, para falar essa. É uma coisa, ó, eu aprendi um negócio ontem, cara, sabe? Porque existe tanta fake news por aí, sabe? Existe tanta coisa de governo, do que não é governo, tanta coisa, e você acredita nesses negócios. Agora o que eu estou falando para você é uma verdade. Fale do que você ouviu aqui. Passa para frente, pelo menos para uma pessoa, essa história. E ele vai falar, por que você está me contando isso? É porque a sua vida tem valor. Sua vida vale a pena. Tem muito valor para Deus. Amém? Domingo que vem, eu quero saber de você, se você contou para alguém. Glória a Deus. Se você entendeu, coloca a mão no teu coração. Agradeça a Deus por esta palavra, porque ela é uma palavra, escute bem, que ela sai do coração de Deus para o seu coração. Não é algo inventado para você ter sono e dormir, mas é para você despertar e perceber que ao lado seu ali, na minha